Hoje, 9 de julho de 2007, vou conversar com José Francisco dos Santos. Estamos em sua residência na rua Antônio de Freitas Albuquerque, 88, Santa Terezinha, Guarabira. Seu José Francisco, qual foi a sua experiência com os brinquedos e as brincadeiras? Eu pergunto para você as brincadeiras da minha época ou Da do sua dia época. Eu fui uma criança pobre e a nossa brincadeira, como criança pobre, a gente brincava cavalo de pau, carrinho, esse tipo de brincadeira que a gente brincava. Cavalo de pau, carrinho. Mas eu gostaria que o senhor relatasse assim todas que viesse, que tivesse na sua lembrança, que seria importante para esse trabalho. Da minha lembrança eu tenho assim, por exemplo, a gente brincava muito, pegava, ia no mato que chamava cardeiro, aquilo a gente fazia, criava animais, burro, fambás. E também a gente brincava muito daquele de preso e pega ladrão, pega. Esse tipo de brincadeira, que a gente brincava de bandeirinha estourou, brincava de toca, brincava de anel. Esse é o tipo de brincadeira da minha época. Me chamou muita atenção essa brincadeira com o senhor falou aí, a primeira, com cardeiro. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Por exemplo, a gente brincava com o cardeiro, é uma planta que existe, e essa planta a gente fazia carrinho, a gente ia, cortava, ia para o mato, cortava aquilo ali, e ali formava carrinho, formava assim um animal, um cavalo. Também a gente brincava com um produto que chamava bucheira. Ali a gente fazia cavalo, pegava aquela cachopinha do caranguejo e formava um caçoar, e ali a gente começava aquele tipo de brincadeira. Então essas brincadeiras da minha época eram assim. Com a bucheira. Bucheira. Mas o que é uma bucheira? Bucheira é um fruto que tem, né? É nativo aqui da nossa região. E na época as mulheres usavam muito. Hoje existe a bucha para lavar prato. E nessa época servia para lavar prato. As mulheres usavam na cozinha. E a gente tirava quando verde, que ainda não tinha amadurecido, a gente tirava ele como menino, tirava para brincadeira. Esse tipo de brincadeira. Pegava onde era que ia pegar esse material? Eu era uma criança que morava no sítio, mas isso todo quintal, hoje todo quintal ainda existe isso aí. Eu tinha facilidade porque eu morava no sítio, então era mais prático para mim adquirir. Mas hoje todo canto se encontra hoje. E infelizmente as nossas crianças hoje não brincam mais com esse tipo de matéria, porque hoje estamos na época do computador, então a televisão, o computador, as crianças não tiram esse tipo de brincadeira, mas na minha época isso era comum a gente brincar com isso aí. Existia algum outro material que se utilizava para fazer esses brinquedos? Não, na minha época era esse tipo de brincadeira. A gente fazia, a gente chamava boi de bucheira. Também a gente usava a argila, também criava um animal assim, vamos dizer, uma vaquinha assim. Esse tipo de brincadeira a gente brincava muito. E era comum no meu tempo de pequeno também a gente brincar chamava de baladeira. Então aquilo ali divertia muito as crianças, que a gente saía a caçar passarinho com aquela que hoje se chama estilingue, antigamente chamava aquilo de baladeira. E a gente brincava muito com aquilo, as crianças passavam o tempo com aquilo ali, era divertido. Carro de lata. E também a gente tinha os carrinhos de lata, na época a gente tinha esses óleos, né? Esse lata de óleo, que chamava o óleo solevante, a gente pegava aquilo ali, cortava e criava, fazia caminhão, esses carrinhos assim para brincar. É bom que a senhora vem participar também. Pode vir. Não, pelo amor de Deus.
Mas o senhor sentia assim uma criança feliz? Sim, eu me senti uma criança feliz porque no meu tempo de criança não tinha violência, a vida era difícil para a gente viver, mas a gente era uma criança feliz porque a gente sentia que não tinha violência ao nosso lado, então a gente não tinha medo, a gente tinha a vida inteira para brincar e não existia violência. O senhor citou também outras brincadeiras aí, que eu não me recordo agora. Eu gostaria que o senhor explicasse mais também, assim, relatasse como era feito, quem participava dessas brincadeiras. Brincadeira de anel, isso era quase já na minha fase, quase adolescente, a gente brincava assim, muitas moças, muitos meninotes, rapazotes, a gente sentava em uma calçada e começava a brincar com o anel. Por exemplo, alguém pegava um anel e daí a gente começava a brincar. E dentro dessa brincadeira existia assim, que alguém perguntava, onde é que está o anel? Está na mão de, vamos dizer assim, na mão de João. Se não tivesse, aquele ali dava uma pancadinha na mão e ia, perguntava o João, e quem ia procurar, adivinhando, estava aquele ali. Então isso a gente brincava a noite toda, se fosse preciso. Se a mãe da gente não viesse nos procurar, a gente ficava lá, porque era uma brincadeirinha que já tinha as menininhas, né, e a gente ficava mais à vontade. Então era muito divertido esse tipo de brincadeira. Tem uma hora marcada para começar essas brincadeiras ou... Não, porque a gente não tinha hora marcada pelo seguinte, porque cada um de nós tinha uma atividade. Por exemplo, as crianças da época, no meu tempo de criança, a gente tinha os direitos e também tinha os deveres. A gente tinha direito a brincar, mas também tinha dever a cumprir. Por exemplo, a gente tinha que fazer aquilo que a mãe da gente determinou. Então a gente tinha essa parte aí, mas também tinha os nossos deveres. É diferente das crianças de hoje, que elas só têm direito a brincar, mas não tem deveres. Então no meu tempo existia muito isso. Quando eu lhe pergunto quais as brincadeiras, o senhor citou uma que era no coletivo, né? No coletivo. Existia alguma outra brincadeira também que toda a comunidade participava? Existia. Não era toda a comunidade, mas aquela criançada gostava muito de brincar, uma brincadeira de toca. Era uma brincadeira de toca muito boa. Uma brincadeira por exemplo, uma brincadeira que a gente chamava de bandeirinha estourou. Aquilo a gente pegava, fazia dividia a parte do território, fazia um campo, dividia aquilo ali. E a partir dali se criava dois times e aquilo ali ia formar uma brincadeira, era uma brincadeira sadia, gente. Se divertia bastante. Existia também uma tal de uma peteca que juntava Mas, muitos antes de o senhor rapazes. contar sobre essa peteca, eu queria saber se nessa brincadeira de bandeirinha estourou, existia alguma regra? Que regra era essa? Existia. Quem conseguisse pegar a bandeira que estava no lado oposto e ele fosse para o seu campo, era o vencedor. Então tinha que cumprir aquela regra assim. Por exemplo, a gente brincava, mas quem invadisse o campo do outro, se alguém tocasse nele, ali encerrava, ele ficava ali parado até que alguém viesse soltar. Que a gente chamava de prender, tá preso. Então existia esse tipo de brincadeira, que era brincadeira muito gostosa. E hoje eu sinto saudade porque não vejo as crianças dos dias de hoje brincando com esse tipo de brincadeira. O que o senhor mais lembra da sua infância? O que eu mais lembro da minha infância era que a gente tinha muita felicidade. A gente era criança feliz, apesar de tudo que acontecia na nossa vida, mas a gente tinha aquela alegria de brincar porque sabia
que nenhum mal estava por perto de nós. Então a gente sente saudade disso, porque hoje a gente vê que as crianças não podem brincar, porque existe alguma coisa, alguma violência diante dessas crianças. E no meu tempo de criança não existia isso. O que o senhor sente mais saudades dessa sua infância? O que eu sinto mais saudade da minha infância é aquelas brincadeiras que a gente tinha. Eram as brincadeiras sadias, era um grupo de meninos que uns respeitavam os outros. Entre nós não existia briga, não existia desavença e todas as crianças se divertiam. Então eu tenho saudade desse tempo. Os seus pais brincavam. O senhor não é filho único, é? Não, sou filho único não. Eu tenho eu mais 2 irmãos. Na hora de vocês brincarem, seus pais brincavam junto? Não brincava, meus pais não brincavam junto porque eu fui criado sem pai. Eu só tinha minha mãe. E minha mãe, ela tinha que se esforçar bastante, que nós éramos 3 e minha mãe tinha que cuidar de nós 3. Então ela, por ser uma mãe sem marido, ela tinha que cuidar dos filhos para que a gente não viesse sofrer assim, vamos dizer assim, falta de alimentação. Então a gente não tinha a participação dos meus pais. Mas a minha mãe dava apoio nas horas livres que a gente tinha para brincar. Ela não proibia a gente brincar, a gente tinha esse direito. Teve algum acontecimento na sua infância que marcou ela? Algum acontecimento assim, engraçado, trágico? Eu lembro que quando um dia, eu já quase no meu tempo já tinha era uma criança aproximada com 10 anos, um dia um adulto, com uma brincadeira desagradável, conseguiu me amarrar. E aquilo ali foi muito trágico, porque foi um grande constrangimento que minha mãe passou, que ela não entendeu aquele tipo de brincadeira, que aquilo foi uma maldade que ele fez comigo, e minha mãe veio para me defender. Então aquilo ali marcou pro resto da minha vida. Como foi essa brincadeira? É porque o menino lá já era um rapaz, e ele se achou-se direito de me amarrar com a corda. Então aquilo foi uma brincadeira muito desagradável que ele tirou comigo. Então aquilo foi, eu nunca esqueci. Isso não era uma brincadeira corriqueira, não? Não. Isso foi o que aconteceu com esse rapaz, fez isso comigo. Pode entrar que tá fechado. Só. Essas brincadeiras que o senhor aprendeu, foram os seus pais que lhe ensinaram? Não foi. Isso veio do tempo dos nossos pais, mas a gente, como criança, descobriu esse tipo de brincadeira, né? Aí isso não foi, mas não tinha o apoio dos nossos pais. Por exemplo, eu morava em um sítio e nós, meninos daquela região, a gente pegou uma mata que existia, a gente chamava uma matinha, e dentro daquela mata a gente brincava de cavalo de pau. E esses cavalos de pau a gente tinha aquele limpo que podia correr, ninguém se machucava, porque era tudo limpo, os meninos limparam aquele local para se brincar, que não tinha nenhum toco e ninguém vinha se machucar. Isso era uma coisa muito bonita daquela época. Todos os seus irmãos brincavam sempre juntos? Sim, mas acontece o seguinte, o mais velho, e de mim para o outro meu irmão, meu segundo irmão, a gente tem uma diferença de 8 anos. Então quando meu irmão começou a brincar, eu já estava mais crescido. Então já tinha que trabalhar nessa época. Aí a gente não brincou junto. Os meus 2 irmãos brincaram, mas eu não consegui brincar com eles porque tinha a diferença de 8 anos. Que importância teve os brinquedos e brincadeiras em sua vida?
A importância foi grande porque quando a gente criança, a gente não tem aquela preocupação. O nosso compromisso maior era ir para o colégio, ajudar nas tarefas de casa e tinha o direito de brincar. Então, se a gente tinha aquele direito de brincar, a gente era feliz. O senhor chegou a me dizer que confeccionou brinquedos. Qual foi o seu primeiro brinquedo? O meu primeiro brinquedo que eu lembro foi um carrinho, que hoje se chama carrinho de mão. Eu lembro que na minha casa, a minha mãe tinha uma maleta e ela distribuiu essa maleta para fazer uma carrocinha para mim, que era um carrinho de mão feito de madeira. Então eu gostei muito desse brinquedo que eu nunca esqueci. Ela fez com a maleta? Desmanchou, que era uma mala, né? Era uma mala pequena, ela desmanchou essa mala para fazer um carrinho de mão para mim. Mas esse carrinho de mão esse carrinho de quatro rodas? Não, era somente uma roda só. Era que o povo hoje chama carroça. Era uma carrocinha ali. Perfeito. O senhor chegou a reinventar algum brinquedo? Pegar um brinquedo produzido já e dizer assim, não, eu não gosto dele, eu vou transformar ele no que eu quero. Não, na minha época a gente não podia fazer isso porque os brinquedos que chegavam para a gente tinha muito cuidado. A gente fazia tudo para não destruir, porque se destruísse não tinha outro. Então, no meu tempo de criança, todo brinquedo era bem-vindo e era bem conservado. Muitas vezes a gente nem brincava muito com ele, que era para não se acabasse logo. O senhor brincava muito e estudava? Eu estudava também. Eu tinha meu tempo de brincar e tinha o tempo de estudar. Primeiro tinha os deveres e depois os direitos. Então, meu dever era colégio, ajudar em algumas tarefas de casa e também tinha meu momento de lazer. Com o seu crescimento, quais as brincadeiras que foram ficando para trás? Ficaram todas. Ficaram todas porque quando eu cheguei à minha adolescência eu não tive mais tempo de brincar. Aí eu não tive assim muita oportunidade de recordar as minhas brincadeiras nessa época, porque aí quando eu comecei a fase de adolescente, aí já foi trabalho, aí não teve assim, a gente brincar e veio o futebol, né? Quando a gente já veio a parte do futebol, foi quando a gente já estava na fase de adolescente. Teve outras brincadeiras fora o futebol? Sim, teve brincadeiras, né? Outras brincadeiras que a gente teve oportunidade. Quando já na fase de adolescente, a gente tinha umas brincadeiras que chamava assustado e era bom porque a gente já estava na fase de adolescente e aquilo era uma brincadeira sadia pra gente. E a gente brincava, a gente era um grupo de rapazes e moças e a gente tinha oportunidade, era o nosso lazer, era esse. Como era o desenrolar dessa brincadeira, o assustado? Nesse daí rolava assim, né? Até a gente conseguia já uma namoradinha, né? As meninas já conseguiam seus namorados sim, porque a gente já estava despertando, né? A gente já era um adolescente e já se pensava em brincadeira, mas também já pensava em coisa séria, que era o namoro. Mas eu gostaria que o senhor relatasse aí como era a forma de... quais eram as regras, como se brincava dessa? Não, a gente fazia, alguém organizava, por exemplo, domingo vai ser na casa de fulano de tal. Então aquele grupo todinho ia lá, aquelas pessoas, aquele grupo de amigos,
Ao domingo se encontrava na casa da pessoa marcada e lá a gente ia se divertir, esse tipo de brincadeira. Lá a gente tinha lanche, lá a gente se divertia, dançava. Era como se fosse vamos fazer uma festa na casa de... Vamos fazer uma festa na casa de alguém, né? Então era assim. Chegar lá, ia dançar, ia dançar, tinha lanches, era bom. Conversar. Aí, e às vezes a gente ficava muito para ouvir música, as músicas da época, né? A gente gostava muito de música. E a gente se reunia também para ouvir música. E o nome dessa brincadeira se chamava? Assustar. Assustar. Os seus pais davam toda a liberdade para brincar? Não. Não tinha... As nossas brincadeiras tinham limite. A gente tinha limite porque no meu tempo de criança, a gente tinha muita obediência aos nossos pais. Então a gente não podia fazer tudo porque não era permitido a gente desfrutar de tudo. Então a gente tinha que ter limite. Na sua fase de adolescente, o senhor chegou ainda a construir algum brinquedo? Sim, porque aí quando eu me tornei profissional ainda muito jovem, e quando aí eu comecei a fazer, já fazia os carrinhos, já distribuía, às vezes eu já vendia os carrinhos para outras crianças. E aquelas crianças da vizinhança, a gente fazia carrinho e dava para eles brincar. Esses carrinhos eram feitos de madeira. De madeira. Muitas vezes madeira, a famosa lata de óleo. Também a gente brincava daquela história de pneu, né? A gente brincava com aquele pneu de pneu de carro, que não servia, mas a gente também brincava com ele. Como era essa brincadeira de pneu? Era bom demais. A gente pegava um pneu daquele, uma roda daquele, e saía batendo com um pau, e aquela roda, e a gente ia seguindo ela. Ela na frente, a gente seguindo. Era muito divertido, que a gente só fazia uma viagem com uma brincadeira daquela, a gente chegava logo. O mandado da mãe a gente fazia bem ligeirinho, ia de carro. Essas brincadeiras aguçavam muito a mente das crianças, né? Era porque a gente tinha o direito de brincar, a gente não pensava em maldade, a gente não pensava em violência. E essas brincadeiras deixavam as crianças felizes. A gente não se preocupava com o dia a dia, a gente tinha aquela fase de brincadeira e pra gente o importante era brincar. Quais as diferenças, Sr. Rosa, das brincadeiras de ontem para as de hoje? As brincadeiras de ontem e a de hoje têm grande diferença. Primeiro, quando no meu tempo de criança, as crianças se respeitavam, não tinha briga entre elas, né? E hoje as crianças, quando se reúnem para brincar, de repente eles arranjam uma confusão entre si. No meu tempo não existia isso. As brincadeiras do meu tempo de criança era bom, porque hoje as crianças quase não brincam, porque elas estão pensando mais no computador, no videogame, e muitas vezes eles têm muita diversão, desenho na TV, e eles não se preocupam muito de brincar. Eu volto um pouquinho novamente. Quando o senhor saía para brincar e se reunia com outras crianças, existia algum preconceito quando chegava uma criança de cor negra para brincar? Ela era rejeitada? Não, no meu caso não, porque eu era uma criança negra e brincava com todos. A gente não tinha esse preconceito. E não se falava em preconceito nesse tempo. No meu tempo de criança a gente não sabia o que era preconceito. E as crianças eram muito agitadas nesse tempo?
Não, as crianças não eram agitadas porque as crianças da época, ela não via violência, ela não procurava ser agitada porque não tinha a televisão para incentivar a violência. Nem ela vivia o dia a dia na violência. Então as crianças eram as brincadeiras, havia desavença entre uma ou outra, mas não era do jeito que hoje, porque hoje as crianças brincam muito na parte violenta, né? O que ela vê na TV, elas traz para o dia a dia. A gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Então a gente era brincadeira sadia. Quem lhe ensinou a brincar? Ah, a gente aprende com o tempo. A gente aprende com o tempo porque quando a gente se reúne com outras crianças, então isso é uma fase normal que a gente tem. Não precisa ninguém ensinar, a gente aprende da própria natureza. Nesse seu tempo aí, se falava nessas histórias de drogas, de roubo, de crianças de rua? Não, no meu tempo de criança não existia isso não. A gente não sabia o que era droga, não sabia, não existia isso. Roubo também não se falava em roubo. Não tem, era um tempo sofrido, mas era um tempo feliz porque não existia nem a droga, nem existia a violência, não existia nada. O senhor, quando jovem, qual era especificamente as brincadeiras de rua que o senhor participava? E a gente sempre jogava uma bolinha no meio da rua. Do jeito que as crianças hoje jogam no meio da rua, também a gente jogava. E naquele tempo era mais difícil porque também o povo não aceitava criança na rua jogando, mas sempre a gente desobedecia e batia uma bolinha no meio da rua. Mas existia, assim, alguma brincadeira de época que o senhor participava? Pinhão. Existia a época do pinhão, de a gente jogar pinhão. Existia a época da bola de gude. Isso era uma época que acontecia isso, que a gente fazia, era uma época, não tinha todo o tempo, se brincava de pinhão, nem todo o tempo se brincava de bola de gude. Essas brincadeiras, o pessoal fala de lapinha, de roda, esse tipo de brincadeira, de divertimento, o senhor participou? Não participei, mas eu via muito que tinha lapinha, tinha coco de roda, e esse tipo de brincadeira, assim, na época, que era muito divertido a lapinha. E a gente até sente saudade que era bom essa época e hoje não existe mais, não existe mais incentivo para esse tipo de atividade. Tinha o coco de roda e também tinha aquelas brincadeiras de bonecos que hoje a gente chama mamulengo, né? Teatro de bonecos. Naquele tempo a gente chamava babau mesmo. Existia o boi do reis, que a gente chamava boi do reis. E hoje tudo acabou, não existe mais isso aí. De vez em quando que a gente vê alguém, mas essa cultura acabou aqui para a nossa região, a gente não vê mais isso aí. Qual foi o ano que o senhor veio morar na Santa Terezinha? Eu vim morar no bairro de Santa Terezinha no ano de 1976. O senhor hoje é considerado um grande animador do bairro. Desse seu tempo, quando o senhor veio morar aqui, que tipo de divertimento a comunidade tinha? Olha, quando eu vim morar aqui, a gente tinha tinha muito divertimento. Por exemplo, existia o senhor Rocino Lima, que ele tinha uma lapinha aos domingos. Existia um grupo de pessoas que dançavam ciranda aqui. O senhor João Murica, ele incentivava muito ciranda.
aqui no bairro. Inclusive a gente teve uma boa participação da ciranda no centro da cidade e houve um prefeito da época que incentivou esse tipo de cultura e nós participamos. Também tinha o coco de roda, tinha também a festa da padroeira Santa Terezinha, que era uma grande festa aqui. Tinha a parte religiosa, a parte social. Pessoas da cidade vinham para o bairro de Santa Terezinha e era muito divertido isso aí. E também tinha a associação de moradores que na época ela promovia muitas festas. Então era divertido o bairro de Santa Terezinha. Infelizmente hoje a gente não vê mais isso aí, mas no meu tempo existia isso aí. O que foi que aconteceu, senhor? Eu não sei o que aconteceu, mas algumas pessoas passaram, outras desistiram, não ficaram mais estimuladas para esse tipo de brincadeira. E com o passar do tempo, o bairro perdeu esse incentivo que tinha dessa cultura popular e hoje quase não existe nada. A gente pensa em resgatar, mas é difícil. Por exemplo, a nossa comunidade aqui tinha uma escola de samba que, modesta parte, ela era muito conceituada na cidade, nos desfiles de carnaval, e a gente teve a oportunidade de, dessa época, ficar na frente da escola de samba, e a gente ainda conseguiu ser primeiro lugar em 6 carnavais. E em segundo lugar, 4. E um terceiro lugar. Então a gente teve uma boa participação. E nessa cultura do povo, nesse tipo de cultura, a gente tinha, o bairro tinha uma boa animação. Hoje não é mais animado, mas a gente teve essa participação. A gente sente saudade daquilo que viu acontecer na nossa comunidade. Hoje praticamente não existe mais nada. O que o senhor pode me falar hoje da chegada da televisão? Ela veio contribuir ou veio... A televisão, ela tirou muito essa cultura popular que nós temos aqui na nossa comunidade. A gente tinha mais participação porque não existia televisão. Com a chegada da televisão, as pessoas passaram a se dedicar-se mais à televisão e com isso perdeu, a cultura popular perdeu muito. Todas as das brincadeiras que o senhor participou, quando o senhor brincava, o senhor aprendia algo mais do que as brincadeiras? Sim, que a gente tinha a oportunidade de desenvolver. A gente sempre, quando participava de uma brincadeira, tinha aquela oportunidade de desenvolver outro tipo de brincadeira. Sempre uma brincadeira puxava a outra? Sim, porque às vezes a gente estava um grupo de meninos brincando e alguém chamava para outro, não vão brincar mais disso, vão brincar daquilo, e isso acontecia e todos abraçavam esse tipo de brincadeira. Essa sua infância, o senhor viveu essa sua infância em que localidade? Eu comecei a minha infância numa localidade, na zona rural, chamada Contendas. Depois eu vim morar no bairro do Nordeste. Me transferi para o bairro São José e depois vim para o bairro Santa Terezinha. Na cidade eu morei em 3 bairros.
Nessas localidades, seu José, elas davam total segurança para acontecer essas brincadeiras? Sim, acontecia com segurança, porque, como eu já lhe disse antes, a gente não tinha violência na nossa cidade. Existia, assim, uns casos isolados, mas não era constante o quanto a gente vê hoje. E hoje? E hoje o senhor vê que as crianças têm total segurança para poder brincar? Não existe total segurança porque as nossas autoridades não dão um apoio assim às comunidades para que acabe com a violência. Então a gente vê muita violência. Então as crianças hoje, os pais não permitem muitas crianças fiquem na rua, porque a qualquer momento pode acontecer uma violência. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhas, sendo 2 do sexo feminino, um do sexo masculino e tenho 3 netos. Essa sua experiência os brinquedos, com esses brinquedos, com essas brincadeiras, o senhor passou para eles? Sim, mas nem não foi possível porque já existia a época da televisão. Aí o que foi que aconteceu? Ah, eles foram assistir, foi desenho na TV. Toda essa forma de brincar e de construir seus próprios brinquedos se perderam? Praticamente sim. Porque hoje é mais prático você passar no centro da cidade e comprar um brinquedo, porque até as condições financeiras hoje é melhor. E no meu tempo de criança a gente não tinha condições financeiras nenhuma, era obrigado a confeccionar o mesmo presente, o mesmo brinquedo. Existia uma brincadeira específica aqui no bairro da Santa Terezinha que não se brincava em outro bairro? Não tenho conhecimento. Eu não, se aconteceu, não teve conhecimento. Na sua vivência com as brincadeiras, qual delas se destaca? Ah, eu gosto muito, eu gostava muito de brincadeira que eu destaco, mesmo aquela que a gente brincava de bandeirinha estourou. Aquela se destacava porque a gente, como criança que tinha direito de brincar, a gente gastava muita energia, então aquilo era gratificante pra gente. O senhor lembra de alguma cantiga de roda? Atirei o pau no gato, Teotó, essa era, toda criança conhece. Lembra de outra? De alguma outra? Não, não lembro. Eu lembro agora no momento, não sei como era que a coisa, mas existia várias brincadeiras de roda, e aquilo também era gratificante. Era mais as meninas que brincavam de brincadeira de roda, mas era muito gratificante a gente ver esse tipo de brincadeira que nos dias de hoje a gente não tem mais esse conhecimento. O senhor colocava as suas crianças para dormir, cantava para elas? Não, a gente não teve tanta essa oportunidade porque aí já tinha o dia a dia do trabalho, né? Mas a mãe delas fazia isso. Tinha oportunidade de balançar e cantar. E as minhas crianças foram criadas com a tia velha, então ela tinha muito amor a essas crianças e ela cantava bastante com essas crianças. O senhor, quando chegava, viu que o comportamento delas, como era com essas
O comportamento das minhas crianças era muito bom, porque elas eram umas crianças bem amadas, a gente amava bastante, então ela tinha um bom comportamento, porque a gente oferecia amor para ela. Quando o senhor chegava do trabalho, o senhor tinha algum tempo para brincar com elas? O tempo era muito pouco, mas quando a gente tinha um tempo sim, a gente começava a brincar. E muitas vezes à noite eu não brincava porque eu trabalhava à noite, fazia hora extra. Aí quando eu chegava em casa, as crianças já estavam dormindo. Mas quando a gente estava disponível, a gente brincava. Qual eram essas brincadeiras? A gente brincava, vários tipos de brincadeira. No momento eu não recordo, mas eu sei que a gente brincava bastante. Eu tinha um bom relacionamento com meus filhos e a gente tinha essa oportunidade. As minhas meninas tinham bastante bonecas, então elas brincavam muito de bonecas, aquelas brincadeirinhas de fazer casinha de boneca. As mesmas brincadeiras que o senhor brincou, foi as mesmas que o seu pai, sua mãe brincou? Eu acredito que sim. Eu acredito que isso aconteceu. Já seus filhos não brincaram Com o mesmo tipo de brinquedo, não brincaram. Não. Qual a sua forma de divertimento hoje? Hoje o meu divertimento é mais assim, eu considero o meu divertimento é o trabalho voluntário. Quando eu tenho um trabalho voluntário eu estou me divertindo. Eu não tenho assim muito lazer. Então, para mim, se eu tiver um trabalho voluntário, que seja serviço à igreja, que seja à comunidade, para mim, a minha maior diversão é essa. E qual a forma de divertimento da família? A família é diferente, por exemplo, as meninas, né, já têm a sua maneira de se divertir. Mas as festas, né, eles vão às festas, que são jovens ainda, vão às festas. Quanto a mim e a esposa, nosso divertimento é mais assim, trabalho voluntário, trabalho à igreja, participação na igreja. A gente viaja bastante a serviço da igreja. Então, hoje a minha diversão maior é esse tipo de trabalho. Eu estando fazendo isso aí, estou me realizando bastante. Aí eu lhe pergunto, por que não se vê hoje crianças, jovens, brincando como antigamente? Eu acredito que seja porque não tem mais aquele incentivo de antes. E quando eles começaram a brincar, eles não tiveram uma infância de brincadeira, tiveram mais na época do desenho animado na televisão. Então, a partir daí, as crianças perderam esse tipo de brincadeira. E o senhor me diz da televisão nos tempos de hoje, dos brinquedos, desses brinquedos de plástico, de borracha, os brinquedos eletrônicos. Olha, eu acredito, eu vejo assim, que os brinquedos eletrônicos, incentivam muito a violência. Existem tipos de brinquedos que incentivam a violência. Então, vejo que a televisão hoje, ela incentiva diferente das brincadeiras, não é mais as brincadeiras que tinha no tempo passado, não tinha violência, não tinha nada, mas hoje a própria televisão já faz a programação para a criança ver com violência.
Então esses videogames, esse tipo de brincadeira que existe hoje, não é sadio porque gera violência, incentiva a violência. Qual a importância para o senhor os brinquedos e as brincadeiras de antigamente para a sociedade? Eu vejo assim que quando as crianças tinham esse tipo de brincadeira, as brincadeiras de antigamente, elas não pensavam em violência nem pensavam de enveredar para o lado das drogas. E o que o senhor me diz das brincadeiras de hoje? As brincadeiras de hoje nem sempre são que traz o bem para as crianças. Às vezes os pais deixam muito essas brincadeiras do videogame, isso não é bom para a criança. Esses desenhos com violência não é bom para a criança. Então existe canal de televisão que tem os desenhos educativos, mas infelizmente os pais não incentivam e as crianças não gostam disso. Mas existem bons canais de televisão. Não vamos dizer que tudo que tem na televisão é ruim, não. Tem muita coisa boa. Agora, às vezes, nós, como pai, não sabemos incentivar, porque existe canal de televisão que tem uma boa programação infantil. Falta a gente educar nossas crianças para esse tipo de canal de televisão que tem esses brinquedos, esses desenhos educativos. Se eu lhe perguntasse, se o senhor, se alguém lhe pedisse para o senhor fazer um brinquedo, o senhor faria o qual? Eu fazia um carro. É mais fácil fazer um carro. Então eu, com muito prazer, se alguém pedisse, eu fazia um carro. O que as crianças e os jovens, até os adultos também, eles estão precisando, na verdade? Precisa de conhecer seus direitos e seus deveres. Aprendendo os seus direitos e seus deveres. Eu acredito que vamos formar bons cidadãos. Então eles precisam ser cidadãos. Sim. O senhor falou também, senhor Rosa, que já suas crianças, seus filhos, eles não construíam os seus próprios brinquedos, porque eles já recebiam pronto. Esses brinquedos que o senhor comprava, ou se eles ganhavam, como era o comportamento a relação entre criança e brinquedo? O comportamento era bom. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela ainda tem as bonecas dela da época. Então ela brincou e preservou seus brinquedos. Ela tem muitas bonecas ainda que está tudo preservado aí. As bonecas dela aqui, era boneca de pano ou... Não, já era boneca industrializada. Boneca de pano, eu acho que ela brincou com algumas, mas já estava passando a época da boneca de pano. Aí eu lhe pergunto, hoje, se essas brincadeiras de ontem, do seu tempo, voltassem, o senhor acharia que elas iam ser bem recebidas? Eu acredito que não, porque os tempos mudaram, nós já estamos no ano 2007, então muita coisa mudou e com certeza também a maneira de se brincar também mudou. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, se apresentasse o nome dos pais, a sua idade e deixasse uma mensagem
para quem fosse ouvir este material. Meu nome, eu me chamo José Francisco dos Santos. O meu pai chamava-se João Anísio dos Santos. A minha mãe se chamava Maria José dos Santos. E tenho 2 irmãos, tenho 3 filhos, tenho 3 netos. E como mensagem que eu deixo para todos é que todos nós somos responsáveis para criar um mundo melhor e que essa mudança comece na nossa própria casa. Porque quando a gente começar a mudança pela nossa casa, nós estamos dando um passo muito forte para mudar o mundo. E dizer a todos os pais que cuide bem dos seus filhos, acompanhe o desenvolvimento dos seus filhos e, sendo assim, a gente sabe que a nossa juventude vai ser uma juventude sadia. E para encerrar, eu agradeço essa oportunidade e quero pedir ao Senhor Jesus que abençoe a todos e que dê um mundo melhor para todos nós. Obrigado. Quantos anos? A minha idade, eu tenho 55 anos e 6 meses. Então eu lhe agradeço por ter me recebido em sua casa, ter passado esse tempo comigo, passando essa experiência. Agradeço também a sua esposa, seus filhos, que eu fiquei sabendo também, a gente sabe que a senhora, sua esposa, é professora, né? É. E gostaria de conversar com ela, mas ela infelizmente está ocupada, porque eu queria saber, da câmara. eu queria saber como era o comportamento das crianças no colégio e tal, nos dias de hoje, que seria bastante interessante, mas vamos deixar para outra oportunidade que quem sabe ela... Marque com ela que ela um dia estiver disponível, ela fala com você. Então, eu agradeço e muito obrigado a todos. Muito bem. Pronto, dona Lu. Hoje, 19 de julho, estou aqui novamente na casa de seu Josa para retornar a conversa sobre os brinquedos e as brincadeiras do seu tempo de criança. Seu Josa, que brincadeira era essa com ferro de brasa? Que história era essa? Quando eu, criança, que morava na localidade de Contendas, lá em frente ao grupo escolar, era um pátio muito amplo e os meninos da época lá brincavam com esses ferros de engomar, que eram os ferros de brasa. Quando eles não tinham mais utilidade para as mães deles passar a roupa, então davam para as crianças brincar. E ali amarravam uma corda, um cordão de rede e começava a puxar aquele ali. E na minha opinião, eu era pequeno, não tinha um brinquedo daquele, eu achava muito bonito aquele tipo de brincadeira. Infelizmente eu não consegui um brinquedo daquele. Isso foi o mais que marcou a sua infância? Sim, porque era uma brincadeira que existia e eu, como criança, queria participar e não tinha como participar porque não tinha um brinquedo daquele idêntico àquele. Essa brincadeira foi o mais que lhe impressionou, assim, o mais que o senhor desejou ter? Porque toda criança, ele tem uma fantasia na vida, tem um jeito de brincar. E eu não era uma criança diferente, eu era uma criança normal. E via os meus amigos tinham uma brincadeira daquela e eu não tinha como brincar com eles.
Qual foi a brincadeira que o senhor... Qual foi o brinquedo que o senhor confeccionou quando criança? Quando eu era criança não existia essas facilidades que tem hoje, né? Não tem essas lojas que vendem o material baratinho. E a gente criança que morava na zona rural, como eu vim da zona rural, lá a gente não tinha brinquedo. A gente fazia o quê? Ia para os matos, lá cortava o cardeiro e confeccionava os brinquedos da gente. A gente brincava com aqueles carrinhos, fazia uns trator com aquele cardeiro. E o importante é que no dia seguinte o carro estava desmoronado, tinha que fazer outro novamente. Mas por que, senhor? Porque era natural. No dia seguinte ele desmoronava tudo. O cardeiro o quê? Fazia... Murchava, era? Murchava. Aí pronto, não tinha como mais a gente brincar no outro dia, tem que inventar outro tipo de brincadeira. Muitas vezes a gente, o que durava mais um pouco, tinha aquele material que a gente chamava bucheira, a gente fazia um boi de bucheira, esse negócio, tudo era brincadeira que a gente tirava da própria floresta que tinha para fazer esse tipo de brincadeira. Naquela época não existia plástico, não existia esse material plástico. As bonecas eram bonecas de pano, as meninas brincavam com boneca de pano. E a gente ia fazer, dava o nosso jeito de brincar, fazer cavalo de pau, fazer esses carrinhos assim para brincar, porque não tinha tipo de brincar. E a questão da peteca de milho? Sim, a gente juntava muitos meninos e a gente juntava palha de milho e fazia uma peteca e a gente ia brincar. Juntava 10, 12 meninas, quantidade boa. O pátio lá, a gente morava na casa grande do sítio e tinha um pátio muito grande, ou seja, um terreiro muito grande. E lá a gente ia brincar de peteca. Como era confeccionada essas petecas? A gente tirava palha de milho e fazia ela um pouco grandinha assim e deixava, que ela tinha as palhas de milho, deixava ela um pouco rateada porque era para dar um brilhantismo melhor, que ela só vinha com aquelas palhas para cima. Aí a gente dava, ela subia e a gente brincava assim. Mas como era que fazia para que formar esta peteca? A gente fazia assim, fazia o algodão, enchia com algodão e ao lado a gente colocava a palha de milho, que era para encher aquilo ali, ela ficar um pouco pesada. É como se faz uma pamonha hoje, hein? Mais ou menos isso, mas era diferente, que era a palha do milho seco. A pamonha se faz com a palha do milho verde e a peteca se fazia com a palha do milho seco. Isso envolvia muito as crianças da região? As crianças da região ali, quando a gente morava num sítio que não era muito habitado e tinha todas as crianças brincar, porque era uma casa grande e lá todas as crianças se reuniam para brincar. Muitas vezes na frente, no pátio do colégio, era assim que a gente brincava. A peteca, essa brincadeira da peteca, como era que se desenrolava ela? Tinha algum critério para brincar? Eu não lembro mais, eu não me lembro se tinha critério. Eu só sei que a brincadeira era muito boa, a gente brincava tanto que ficava com a mão inchada de tanto bater naquela peteca. Jogava a peteca para o outro ou jogava para cima? Não, a gente pegava ela, dava para ela subir. Quando ela subia, já o outro já vinha, cada um ficava batendo para ela subir. Não deixava ela cair? Não deixava ela cair. O importante era que ela não caísse no chão. Qual foi a outra brincadeira que o senhor brincou muito? Quando eu vim morar na cidade, então a gente brincava de bola de gude. Em frente o cinema São José tinha uma praça, tinha uma árvore muito grande, dava uma sombra boa. E era uma praça decorada, que tinha umas pedras diferentes. E a gente lá brincava de bola de gude. Eu estudava no colégio Antenor Navarro e dali a gente fugia para ir brincar de bola de gude ali na praça. E eram muitos meninos. E os meninos da cidade, da época ali, que era da sociedade,
se juntava com a gente se juntava lá e brincava. Eram os meninos pobres, que no meu caso eu era uma criança pobre, mas brincava no meio das crianças ricas, que todas as crianças brincavam ali. Vinha menino de outros colégios dali de perto também, era? Não, é porque eu morava no Nordeste e ali a gente brincava com Antônio do Amaral, que era era o neto de Dona Xandu, e o seu irmão Leonardo. Tinha muitos meninos ali, só lembro esse recorde desses dois, que eram os filhos de seu Bianô Amaral, e lá eram os meus amigos e a gente brincava ali, esse tipo de brincadeira. Acontecia alguma confusão durante as brincadeiras? Olha, toda criança sempre arranja uma confusão. E existia assim, às vezes, por motivo de alguém era desonesto na brincadeira da bola de gude, então a gente às vezes até saía no tapa. Isso os pais nunca. Os pais não ficavam ali observando não, essas coisas. Não, era uma Era brincadeira na hora do que a gente havia discórdia entre a gente, mas no dia seguinte estava todo mundo junto, brincando, todo mundo participando. Não existia aquelas intrigas, não. Nem era violência, era uma discórdia por causa das bolas de gude. Tinha uma história de uma bola que já, quando estava muito estragada, o cara chamava de cascabui. Quando a gente ganhava uma bola daquela que não era uma bola nova, então tinha uma zoada que queria uma bola nova. Era o quê? Casca o quê? Em cascabu, a bola velha toda quebrada. Ninguém aceitava essa bola. Ninguém aceitava, porque se eu levar minhas bolas novas, eu ia querer receber bola quebrada? Não queria, queria igual a minha. E daí havia essa discórdia por causa desse motivo. E a história da brincadeira na Praça João Pessoa? A Praça João Pessoa, que na época a gente chamava de Gilete. E quando tinha um pátio ali, era um cimentado muito grande, acho que dava uns 15 metros, um cimentado uns 15 metros, e empoçava água nos dias de chuva, quando chovia muito, empoçava água. Então a gente vinha brincar ali. A gente corria e batia a barriga naquela água e saía deslizando até o final daquele cimentado que tinha lá. E era muita criança que brincava ali, muitos meninos. Quer dizer, toda vez que chovia a gente descia para brincar ali. E era muito divertido. E agora lá não dava confusão não, lá todo mundo brincava. E era bonito porque quando a gente passava, nosso corpo deslizando naquele cimento, aquela água subia. Então ficava muito gostoso aquela brincadeira. O senhor se sentia um Superman? Nunca me senti assim. Naquele tempo não existia Superman. A gente brincava, era toda uma brincadeira natural. Não existia televisão no nosso tempo. Tem algumas casas aqui de televisão. Brincadeira de criança era essa, a gente só se dividia com esse tipo de brincadeira. Lá era como se fosse uma cerâmica. Não, era naquele tempo a gente chamava de cimento queimado. Era bem lisinho, era um cimento queimado. Lisinho, aqui ninguém se machucava porque era cimento queimado. Vermelho, né? Vermelho, muito bonito. O senhor brincou alguma vez de carrinho de rolimã? Não brinquei. A gente chamava aquilo de patinete, mas eu não tinha um carrinho de rolimã daquele não, porque minha mãe não aceitava que eu brincasse com aquele tipo de brinquedo. Ela dizia que quebrava as calçadas dos vizinhos. Então, para evitar mal entendido com os vizinhos, ela não deixava a gente brincar de carrinho de rolimã. Pois eu agradeço mais uma vez, seu Rosa. E obrigado. Não sei se o senhor lembra mais de algum outro detalhe. Em outra oportunidade a gente pode até lembrar. Eu tenho certeza que ainda vamos ter oportunidade de falar das coisas
da minha infância. E outra oportunidade a gente pode até lembrar melhor. E em outra oportunidade a gente conversa mais. Então, muito obrigado. Piriri, pororó. Só do peão. A história do peão, seu José. Pinhão, na época de eu criança, já morando aqui na cidade, existia um senhor que tinha um torno e ele torneava pinhão. A gente chamava Pinhão Cardoso. Como era o nome desse senhor? A gente chamava ele de Seu Cardoso. Seu Cardoso. Então a gente chamava Pinhão Cardoso. Eu não tive oportunidade de brincar com pinhão, porque a minha mãe não queria que eu brincasse com pinhão. Ela dizia que todas as vezes que as crianças começavam a brincar com pinhão, aquilo era um chama-fome. Então a gente não tinha desse direito de brincar com pinhão, porque a minha mãe dizia que aquilo chamava fome. Então não dava esse direito da gente brincar com pinhão. Esse senhor, seu Cardoso, ele morava onde? Esse seu Cardoso, ele morava na rua Prefeito Manuel Lordão e ele tinha uma oficina aqui na Praça da Bandeira, aqui no centro da cidade, e fazia pinhão, ele torneava pinhão. Era um pinhão muito prefeito, que era o pinhão de goiabeira. Então toda criança sonhava em ter um pinhão daquele, agora eu não tive esse direito. Eu era obediente à minha mãe e não era aquela criança desobediente. Então ela não deixava, então eu não comprava aqueles pinhão. Por isso que se chamava, ainda chama até hoje, Peão Cardoso? Pinhão Cardoso, porque era fabricado por seu Antônio Cardoso. Agora, o que mais me chama a atenção, agora, por que chamava fome? Por quê? Não sei te explicar. Eu sei que o povo antigo tinha essas ideias que pinhão chamava fome. Será que era pelo barulho dele? Não sei. Eu só sei que o povo tinha esse conceito que pinhão chamava fome. E não aceitava, muitas mães não aceitavam os filhos brincar com pinhão por esse motivo. Pronto, saiu até seu Pinhão Cardoso. Seu Cardoso. Isso é quem foi essa? Foi, né? Fabricado de boi. Eu sei. Aí um comprava na feira, eu me lembro, o pai comprava no pinhão na feira, aí eu enrolava, tá? Aí tinha a família de Zé de Orlando, era Chiquinho, aí dizia assim, mas o teu pinhão não é Cardoso, o meu é. Quer dizer, não sei. o meu é pinhão Cardoso, o teu não é, o meu é do bom. É porque o Pinhão Cardoso ele era bem torneado, era caprichado, sabe? Não tem aquele profissional dedicado. O velho era aquele profissional dedicado, ele fazia uns pinhãozinhos bem bonitinhos. Porque o pinhão ele é assim, desse formato, né? E o dele não, o dele ele tinha um formato que era um formato de uma Eu me lembro panelinha. que os meninos faziam as trocas, quando ia fazer as trocas do pinhão, trocava o pinhão pro outro. Aí dizia, deixa eu ver se é Cardoso o teu. Aí olhava, não é Cardoso, o meu é. É, e o Pinhão Cardoso me era volta assim com bola parafuso. de gude, não sei o que. Era parafuso que ele colocava no bico do pinhão. Ele era o quê, seu Josa? Era um senhor velho. Não, ele não gostava, era de... Ele não gostava que chamasse ele de pinhão, não chamava Pinhão Cardoso. Porque se chamasse Pinhão Cardoso, ele ficava bravo. Ele deu até tiro em gente, paulado, porque chamava de Pinhão Cardoso. Aí o povo apelidaram ele, né? Ele passou a não se sentir bem com aquele nome de Pinhão Cardoso. Aí ele ficava muito bravo com esse negócio. Muito bom. Muito bom, né?